Há uma hora da noite em que o vento parece pensar. Ele passa pelas janelas fechadas e sussurra algo que não entendemos, como se o próprio ar guardasse uma lembrança antiga. Lá fora, o céu repousa em silêncio. Um véu escuro, pontuado por luzes que viajaram bilhões de anos apenas para tocar nossos olhos. Cada estrela que brilha agora talvez já tenha desaparecido, e o que vemos é só um eco, uma memória luminosa de algo que existiu em outro tempo. E ainda assim, quando olhamos para cima, sentimos que estamos diante de algo inteiro, vasto, real. É nesse instante, nesse encontro entre o visível e o esquecido, que uma pergunta começa a se formar. Uma pergunta sobre o tamanho do que nos cerca, sobre o verdadeiro contorno do infinito. Talvez seja por isso que você clicou neste vídeo, não apenas para ouvir números ou teorias, mas para sentir o que eles significam. Porque há algo profundamente humano em tentar medir o impossível, em buscar uma borda para o sem-fim. E se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco, não como quem busca respostas, mas como quem aprende a respirar junto com o universo. O espaço lá fora não é apenas escuro, ele é o mais silencioso dos pensamentos. Quando os telescópios apontam para o abismo, eles não estão apenas captando luz, estão escutando o tempo. Cada fóton que chega até nós é uma carta antiga, escrita quando o próprio cosmos ainda aprendia a existir. Medir o tamanho do universo é, no fundo, tentar decifrar essas cartas, ler o que foi enviado há 13 bilhões de anos e entender o que isso diz sobre nós agora. Mas o que acontece quando a resposta começa a parecer impossível? Quando as novas medições mostram que talvez o universo seja maior, mais curvo, mais complexo do que imaginávamos. O infinito, afinal, pode crescer? Imagine por um momento que o céu noturno é uma janela, e cada ponto de luz, uma lembrança distante. Agora imagine que essa janela não é plana, mas se curva em direções que não conseguimos ver. O que parece uma superfície pode ser um espaço dobrado, como se o próprio tecido da realidade respirasse, expandindo-se e retraindo-se lentamente. E é nessa respiração invisível que a ciência tem tentado colocar réguas, marcar distâncias, definir fronteiras. Cada avanço tecnológico, do Hubble ao Webb, é como uma lanterna apontada para o escuro, e ainda assim, quanto mais luz lançamos, mais percebemos o quanto o escuro se afasta. Talvez o universo não seja apenas grande, talvez ele seja indecidível. Há quem diga que o tamanho real do cosmos é apenas uma ilusão da perspectiva, um reflexo da velocidade finita da luz e do tempo que ela leva para nos alcançar. O que chamamos de universo observável seria, então, apenas o círculo de luz que conseguimos ver antes que o tempo nos apague. Fora desse círculo, nada sabemos, nem se há fronteira, nem se o próprio espaço continua. E, no entanto, dentro de nós existe a convicção quase infantil de que podemos saber, de que é possível medir o infinito e escrever o número dele em algum livro. Às vezes, penso que o universo se deixa medir só para nos observar tentando, como uma criança que estende a mão para o mar, sabendo que não o alcançará, mas sentindo que vale a pena tocar o vento. As medições que fazemos são como esse gesto, delicadas tentativas de compreender algo que não cabe nas palavras. E mesmo assim, é dessas tentativas que surgem as descobertas mais belas, aquelas que não explicam tudo, mas expandem a própria noção do que é compreender. Há uma beleza estranha em perceber que a luz que vemos hoje saiu das galáxias quando a Terra ainda não existia. Que os telescópios olham para o passado, não para o presente. Que quando dizemos agora, estamos falando de um tempo que já se foi. E ainda assim, é nesse eco que vivemos. Quando os cientistas falam sobre o diâmetro do universo observável, cerca de 93 bilhões de anos-luz, estão falando de algo que, paradoxalmente, nunca existiu inteiro em um mesmo instante. O espaço se expande enquanto a luz viaja. O mapa que traçamos é feito de fantasmas, de distâncias que já mudaram. E talvez por isso, medir o universo não seja tanto um ato de precisão,
mas de humildade. A ciência continua refinando suas lentes, e a cada nova observação, o abismo se estende mais um pouco. Não porque erramos antes, mas porque o próprio cosmos muda enquanto o observamos. A expansão do espaço não é apenas uma metáfora, é real, mensurável e continua acelerando. A fronteira do universo se afasta de nós mais rápido do que a luz pode alcançar. O que significa que existem regiões, talvez infinitas, que jamais veremos, não importa quanto esperemos. Mesmo assim, insistimos em olhar. Insistimos em perguntar: qual é o tamanho real do universo? E a própria pergunta parece sorrir de volta, como se o infinito, de algum modo, gostasse de ser procurado. Talvez medir o universo seja apenas uma forma de tentar medir o espanto. O espanto que sentimos ao perceber que somos feitos do mesmo pó que brilha lá em cima, que a matéria que forma nossos corpos foi forjada em estrelas que há muito já se apagaram. Somos, de certa forma, a parte do cosmos que desperta e tenta entender o todo. Um instante de consciência que observa a si mesmo através do escuro. Lá fora, o vento continua. O silêncio volta a crescer entre as estrelas. Há algo de sagrado nesse não saber. Uma paz que vem não da resposta, mas da busca. E, enquanto o universo se expande, também nós nos expandimos um pouco, para dentro e para fora, tentando compreender o que significa existir em algo tão vasto. Talvez o verdadeiro tamanho do universo não esteja no espaço, mas no espanto que ele provoca. E é nesse espanto que começamos esta viagem, lenta, silenciosa, infinita como o próprio céu. Há um instante, quando o olhar se demora sobre o céu, em que a mente parece se desprender do corpo. Não há fronteiras claras entre o que é o pensamento e o que é o espaço. Apenas uma continuidade silenciosa, onde o tempo perde seu peso e o infinito começa a respirar. É nessa região invisível que a realidade começa a se curvar. A pergunta surge como um reflexo. Como algo pode ter tamanho se não há onde ele termine? Medir o universo é, antes de tudo, confrontar o próprio limite da percepção. Desde as primeiras civilizações, o ser humano ergueu os olhos para o alto, tentando traduzir o abismo em números, acreditando que o cosmos poderia ser contido dentro de uma medida. Mas toda vez que acreditamos tê-lo cercado, ele se expande, como se o próprio infinito respondesse ao nosso toque, se afastando um pouco mais. Durante milênios, o céu foi um espelho impenetrável. As estrelas eram pontos fixos costuradas em um pano imóvel, e o universo parecia terminar logo depois da última constelação. Somente quando Galileu apontou seu telescópio para o alto, no início do século XVII, essa ilusão começou a se desfazer. O que antes parecia pontual revelou-se composto. Nebulosas, luas, sistemas complexos. O cosmos, enfim, deixava de ser um teto para tornar-se um oceano. Desde então, cada nova lente aberta pela humanidade foi como uma porta a mais para o desconhecido. O telescópio de Hubble, lançado em 1990, mostrou pela primeira vez um universo repleto de galáxias. Não centenas, nem milhares, mas centenas de bilhões. E ainda assim, mesmo diante dessa abundância, algo permanecia em aberto. Até onde tudo isso se estende? Os cientistas chamam de universo observável tudo o que a luz teve tempo de nos mostrar desde o Big Bang. A luz viaja a cerca de 300 mil quilômetros por segundo, e o cosmos tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. À primeira vista, seria fácil imaginar que o raio do universo observável fosse de 13,8 bilhões de anos-luz. Mas o espaço não é estático, ele se expande como uma respiração sem fim. Isso significa que a luz que saiu há 13 bilhões de anos viajou enquanto o próprio tecido do espaço se esticava, ampliando a distância que ela percorre. Por isso, o que vemos hoje está a cerca de 46 bilhões de anos-luz de nós. O diâmetro total do universo observável é, portanto, de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Esse número, tão imenso que se torna quase indecifrável, é a primeira resposta que a ciência nos oferece. Mas mesmo ela é incompleta, porque o que está além desse horizonte permanece invisível. A luz,
por mais veloz que seja, é lenta diante da escala do cosmos. Cada fóton que chega até nossos olhos é um viajante incansável que cruzou oceanos de tempo. A luz que saiu de galáxias quando o universo tinha menos de 1/10 da idade atual. Há fótons que começaram sua viagem antes mesmo de a Terra se formar. E ainda assim, existe uma distância que nem mesmo eles podem atravessar. A expansão acelerada do espaço cria uma fronteira, um limite em que o afastamento das galáxias supera a velocidade com que a luz pode nos alcançar. Não se trata de violar a relatividade. O espaço em si pode se expandir mais rápido que a luz, sem que nada dentro dele o faça. O resultado é que há regiões do cosmos que, embora existam, jamais enviarão sua luz até nós. São mundos eternamente ausentes, realidades que existirão sempre além do nosso horizonte. Quando pensamos nisso, a palavra medir ganha outro sentido. Medir o universo é aceitar que nunca o veremos por inteiro. É tentar compreender um mapa cujos contornos se apagam à medida que avançamos. Mesmo assim, seguimos medindo, porque há algo profundamente humano em querer transformar o mistério em forma. O que hoje chamamos de cosmologia nasceu dessa insistência. Com base nas observações da radiação cósmica de fundo, os cientistas estimam que o universo é plano em larga escala, ou muito próximo disso. Mas essa aparente planicidade pode esconder curvaturas sutis, dimensões adicionais, ou mesmo uma topologia que faz com que o espaço se dobre sobre si mesmo. Há hipóteses segundo as quais, se viajássemos numa linha reta por tempo suficiente, voltaríamos ao ponto de partida. Não porque o universo tem paredes, mas porque ele se curva como a superfície de uma esfera de 4 dimensões. Essa ideia é desconcertante e, ao mesmo tempo, bela. O infinito nesse cenário não seria um vazio sem fim, mas um ciclo silencioso, um contorno que se fecha sobre si. A fronteira estaria em toda parte e nenhuma direção levaria ao fora, porque o fora simplesmente não existiria. Pensar nisso é como imaginar um oceano que não tem praias, apenas ondas que voltam sobre si mesmas. A vastidão deixa de ser apenas uma questão de distância e se torna uma questão de forma. O universo, então, não é grande porque se estende, mas porque não termina. Olhando desse modo, cada ponto do espaço se torna o centro de tudo. Não há um ponto privilegiado, nem um canto do cosmos que possa ser chamado de borda. De onde quer que se observe, o universo se expande igualmente em todas as direções. Isso significa que, para qualquer observador em qualquer galáxia, o céu parecerá o mesmo: galáxias se afastando, espaço crescendo, horizonte se alongando. Não estamos no centro do universo, estamos apenas no centro do que conseguimos ver. E, de certo modo, isso é o bastante, porque o centro em um espaço infinito está em todo lugar. Há uma delicadeza em perceber que o que chamamos de realidade é apenas o fragmento visível de um todo maior. Quando olhamos para o céu, não estamos apenas vendo o passado. Estamos participando de uma história em andamento. A luz que chega é um lembrete de que o tempo e o espaço são inseparáveis e que cada ponto do universo carrega dentro de si a memória do início. A radiação cósmica de fundo, o brilho residual do Big Bang, é como um murmúrio que ecoa desde o primeiro instante, preenchendo todo o cosmos com um ruído uniforme. Ela é o testemunho mais antigo que temos, a parede invisível contra a qual nossa curiosidade se apoia. E ainda assim, mesmo essa luz primordial não nos mostra tudo. Atrás dela existe o silêncio absoluto, a escuridão de um tempo que a própria luz ainda não alcançou. Quando a ciência descreve essas distâncias, esses horizontes, não está apenas falando de números, está tentando traduzir o inatingível em algo que a mente humana possa tocar. O universo é imenso demais para caber na escala da experiência, e por isso precisamos de imagens para compreendê-lo. Um espaço que se estende mais rápido do que a própria luz, um tempo que se dobra sobre o espaço, uma fronteira que é, ao mesmo tempo, o limite e a origem. Essas são tentativas de dar forma ao invisível, de transformar o mistério em linguagem. E, no entanto,
algo permanece além de qualquer fórmula. Há uma sensação, quase física, de estar diante de algo que não cabe nem no pensamento, nem na visão. O mesmo espanto que moveu Galileu e Einstein, que move cada olhar que se demora na noite, é o que nos move agora. A cada nova medida, o universo parece se distanciar um pouco mais, como se guardasse sempre um segredo a mais no escuro. E talvez seja assim que ele nos mantém atentos, com a promessa silenciosa de que sempre haverá mais a descobrir. O vento lá fora continua passando entre as árvores, e o céu permanece o mesmo, embora nada nele seja fixo. Tudo se move, tudo se transforma, e o que chamamos de imensidão é apenas o intervalo entre um instante e outro. O infinito não está longe, ele começa exatamente onde o olhar termina. Há uma serenidade peculiar em perceber que o universo não está quieto. O céu noturno, imóvel aos olhos, é na verdade um grande movimento disfarçado de silêncio. Galáxias se afastam, estrelas morrem, nebulosas se formam, e tudo isso acontece enquanto o vento que toca nossas janelas parece suspenso no tempo. Quando olhamos para o alto, vemos uma fotografia em exposição lenta, um retrato de algo que já foi. Cada ponto de luz é uma lembrança, e o que chamamos de agora é uma tapeçaria costurada com fios de diferentes idades. Há galáxias que vemos como eram há milhões de anos, e outras cuja luz ainda nem começou a chegar. O universo é um espelho curvo, refletindo o passado em todas as direções, e cada olhar é uma viagem silenciosa na direção de uma origem que nunca para de se afastar. O modo como medimos o cosmos é, em si, uma das mais belas invenções da mente humana. Não tocamos as estrelas, mas as lemos pela luz. Essa luz carrega em seu interior um código, um espectro, um conjunto de linhas coloridas que revelam a identidade química de quem a emitiu. O hidrogênio, o hélio, o oxigênio, cada elemento deixa sua assinatura luminosa, como se o universo escrevesse o próprio nome em cada raio que envia. Ao observar o desvio dessas linhas para o vermelho, descobrimos algo extraordinário. Quanto mais distante está uma galáxia, mais esticada sua luz se torna. Isso ocorre porque o espaço entre nós e ela se expande, alongando as ondas de luz que viajam por esse caminho. Esse fenômeno, o desvio para o vermelho, ou redshift, é a maneira que o cosmos encontrou de nos contar sua história de expansão. Quando Edwin Hubble percebeu essa relação em 1929, tudo mudou. Pela primeira vez, entendemos que o universo não é estático, mas em crescimento constante. As galáxias não estão presas num firmamento imóvel. Elas se afastam umas das outras, como manchas num balão que se infla lentamente. A distância entre elas aumenta, mas não porque se movem através do espaço, e sim porque o próprio espaço se alonga entre elas. Essa é uma das ideias mais difíceis de aceitar. O universo não se expande dentro de algo, ele é o próprio tecido que se estende. Não há bordas, não há fora. A expansão acontece em todas as direções, em cada ponto, em cada átomo, em cada partícula que já existiu. O espaço, de algum modo, cresce dentro de si mesmo. É assim que chegamos à noção de que o universo visível não é o universo total. O que enxergamos é apenas a parte em que a luz teve tempo de chegar até nós. Mas o espaço continua além, estendendo-se para regiões que permanecem ocultas, não por estarem longe demais, mas por ainda não terem existido em nossa perspectiva o tempo suficiente para se revelarem. A fronteira do universo observável é, portanto, uma fronteira do tempo. Ver mais longe é ver mais antigo. E o que há além dessa fronteira, o que existe no escuro que o olhar ainda não alcançou, é o que dá ao universo seu mistério mais profundo. Os astrônomos medem essas distâncias com instrumentos que combinam paciência e precisão. Telescópios como o Hubble e o James Webb captam a luz de galáxias formadas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. A partir dessas observações, reconstruímos a linha do tempo cósmica, como quem encontra fragmentos de um mural antigo e tenta recompor a cena. As manchas avermelhadas que o Webb nos mostra
são ecos do alvorecer cósmico, regiões onde as primeiras estrelas acenderam o escuro e começaram a semear os elementos que, bilhões de anos depois, formariam planetas, oceanos, corpos, pensamentos. Cada nova medição acrescenta um ponto à imensa teia do espaço-tempo, e essa teia, quando observada de longe, revela uma estrutura quase orgânica, uma rede de filamentos luminosos que conectam galáxias como se fossem sinapses de um cérebro universal. A teia cósmica é uma das descobertas mais poéticas da astrofísica moderna. Ela mostra que o universo não é um vazio pontilhado de luzes, mas uma malha viva de matéria e energia. Galáxias se agrupam em filamentos imensos, que se cruzam em nós luminosos, e entre eles se abrem vastos vazios, regiões de silêncio onde quase nada existe. É como se o cosmos respirasse entre o cheio e o vazio, entre o brilho e o escuro. Esses vazios, que podem ter centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, não são apenas espaços ausentes, são parte essencial do equilíbrio cósmico. Sem eles, a gravidade não teria moldado a estrutura que vemos. O universo precisa de silêncio para que sua música exista. Quando pensamos em medir o tamanho real desse todo, percebemos que a questão não é apenas de distância, mas de compreensão. Cada nova descoberta amplia o horizonte, mas também multiplica o desconhecido. Sabemos hoje que o universo observável contém algo como 2 trilhões de galáxias, mas suspeitamos que esse número possa ser ainda maior. Sabemos que o espaço continua a se expandir, mas não entendemos completamente o que o faz expandir. A força responsável por essa aceleração é chamada de energia escura, uma presença invisível que compõe cerca de 70% de tudo o que existe. Não sabemos o que ela é, mas sabemos o que faz. Empurra o cosmos para fora, separando as galáxias com uma suavidade inexorável, como se o próprio nada tivesse vontade. O fato de a maior parte do universo ser invisível, formada de energia e matéria que não podemos detectar diretamente, transforma nossa noção de realidade. O que percebemos com nossos olhos, telescópios e instrumentos é apenas uma pequena fração do todo. O universo visível é uma pequena ilha de luz cercada por um oceano de escuridão que ainda não sabemos nomear. Essa proporção, um punhado de matéria visível contra um imenso fundo invisível, sugere algo profundamente poético. Vivemos em um cosmos que se revela apenas o suficiente para ser sonhado. Pensar nisso é como caminhar à beira de um espelho que não reflete completamente o rosto. Vemos contornos, mas não a totalidade. Ainda assim, o reflexo é suficiente para que reconheçamos algo familiar. O universo que medimos é o reflexo acessível de um infinito que nos ultrapassa. Cada dado, cada imagem, cada linha de luz registrada é uma tentativa de compreender a parte visível desse espelho, sabendo que o restante continuará sempre envolto em silêncio. É esse equilíbrio entre o conhecido e o oculto que torna a cosmologia não apenas uma ciência, mas uma forma de contemplação. O tempo, nesse contexto, deixa de ser uma sequência e se torna um espaço, uma dimensão que pode ser percorrida, medida, revisitada pela luz. Quando olhamos para uma galáxia distante, estamos olhando para trás, como quem observa uma memória. O universo, portanto, é um imenso arquivo de lembranças luminosas. Cada fóton é um fragmento de passado, viajando para nos contar uma história que já terminou. E, de algum modo, somos os únicos leitores dessa narrativa em expansão. Lá fora, a noite continua imóvel, mas dentro dela há um movimento incessante. O espaço cresce, a luz viaja, o tempo se dobra. E nós, minúsculos observadores, ficamos à beira desse fluxo, tentando entender o que significa existir dentro de algo que não tem fim. A cada medição, o infinito se redesenha, não como um número maior, mas como uma pergunta mais profunda. O universo é o que pode ser visto, mas também o que ainda se esconde. E enquanto olhamos para o escuro entre as estrelas, é impossível não sentir que o mistério, em sua plenitude, é a forma mais pura de presença.
Há uma estranha paz em imaginar o universo como um relógio que não marca horas, mas distâncias. O ponteiro que gira é a luz, e o mostrador é o tempo. Cada volta que ela completa não mede segundos, mas eras inteiras. Nesse relógio cósmico, nós somos os ponteiros mais lentos, tentando compreender o mecanismo enquanto ainda estamos dentro dele. A cada nova descoberta, a engrenagem se revela um pouco mais, e o mistério muda de forma sem nunca desaparecer. O cosmos não se deixa ver por inteiro, apenas o suficiente para que continuemos a procurar. A luz, que para nós é o símbolo da revelação, é também o limite daquilo que podemos saber. Quando olhamos para uma estrela, o que vemos é a lembrança de um brilho antigo, um fragmento que sobreviveu à própria origem. Essa luz não vem em linha reta, mas se curva, se dobra, se distorce ao passar perto de grandes massas. O espaço, como Einstein mostrou, não é apenas um palco, mas um tecido elástico que responde à presença da matéria e da energia. Cada planeta, estrela ou galáxia deixa uma marca invisível nesse tecido, uma depressão delicada que faz com que a trajetória da luz mude de direção. É por isso que, ao observar o cosmos, não vemos apenas o que está lá, mas também o que o espaço nos permite ver. Essa curvatura da realidade é o que chamamos de relatividade geral, e é ela que define o mapa do universo. A gravidade, que em escalas pequenas faz cair uma maçã, em escalas cósmicas molda o destino das galáxias. Sem ela, o universo seria um oceano de partículas dispersas. Com ela, as estrelas se agrupam, os planetas nascem, o tempo ganha direção. O próprio conceito de tamanho só existe porque há gravidade para tecer o espaço e manter sua coesão. E, no entanto, quando tentamos medir as distâncias cósmicas, descobrimos que a gravidade não é a única força em jogo. Existe algo atuando contra ela, uma expansão que não desacelera, mas acelera, como se o espaço, cansado de conter, decidisse abrir-se ainda mais. Essa força invisível que chamamos de energia escura é o motor silencioso da expansão do universo. Ela não é matéria, não é luz e não interage com o que conhecemos. Sabemos apenas que ela está lá, porque o cosmos se comporta como se estivesse sendo suavemente empurrado por dentro. Desde o fim da década de 1990, quando as supernovas distantes revelaram que a expansão está acelerando, a energia escura se tornou um dos maiores enigmas da ciência moderna. Ela representa cerca de 70% de tudo o que existe, e ainda assim, permanece uma presença sem rosto. Há algo de poético nesse desequilíbrio. O universo é dominado pelo invisível. A matéria comum, tudo o que compõe estrelas, planetas, corpos e pensamentos, responde por menos de 5% do total. O restante é feito de sombras e forças que não podemos tocar, mas que moldam tudo o que somos. É como se vivêssemos dentro de uma pintura em que apenas alguns traços estão coloridos, enquanto o fundo, imenso e silencioso, permanece fora da paleta da percepção. Ao estudar essa vastidão, os cosmólogos encontraram um ponto de referência que nos ancora: a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Essa radiação é o eco mais antigo do universo, o resíduo luminoso do momento em que o espaço se tornou transparente, cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Antes disso, o cosmos era uma névoa incandescente de partículas e luz aprisionada. Um plasma tão denso que nenhum fóton podia escapar. Quando o universo se expandiu e esfriou o suficiente, a luz se libertou, e o primeiro clarão começou sua jornada. Hoje, essa mesma luz ainda viaja, enfraquecida e esticada, atravessando o espaço em todas as direções. Detectá-la é como ouvir o murmúrio de uma infância longínqua. Os satélites que estudam essa radiação, como o COBE, o WMAP e o Planck, mediram variações mínimas em sua temperatura, diferenças de milionésimos de grau. Essas variações são os vestígios das primeiras flutuações de densidade, sementes que, sob o efeito da gravidade, dariam origem às galáxias e às estrelas.
É impressionante pensar que toda a complexidade que conhecemos, as montanhas, os mares, os pensamentos, nasceu de pequenas imperfeições num brilho quase uniforme. O universo, em sua origem, era uma nota quase pura, e foi a leve imperfeição dessa nota que criou a melodia de tudo o que existe. Essas medições permitiram à ciência reconstruir, com admirável precisão, o tamanho do universo observável e sua idade. Sabemos hoje que o cosmos tem cerca de 13,8 bilhões de anos e que a parte visível se estende por cerca de 93 bilhões de anos-luz. No entanto, há um paradoxo escondido nesse número. Ele não representa o tamanho do universo em si, mas apenas a distância máxima que a luz conseguiu percorrer até nós. O espaço além continua existindo, crescendo, expandindo-se em direções que jamais veremos. O universo total pode ser centenas, milhares ou infinitamente vezes maior que o observável. E nesse infinito invisível, há espaço para todas as perguntas que ainda não fizemos. Medir o universo, portanto, não é encontrar um número, é encontrar um limite. E compreender que esse limite é móvel, dinâmico, inatingível. O que chamamos de fronteira do cosmos é apenas o ponto até onde conseguimos escutar o eco da criação. Além disso, há o silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas plenitude. Um silêncio que contém o que ainda não existe para nós. De algum modo, o universo nos ensina com sua vastidão o sentido da humildade. Cada avanço da ciência revela um pouco mais daquilo que não sabemos. Quanto mais fundo olhamos, mais descobrimos que o horizonte se expande junto conosco. É como caminhar em direção a um pôr do sol que nunca termina. Quanto mais nos aproximamos, mais o horizonte se afasta. Essa é a natureza do infinito. Não está lá para ser alcançado, mas para ser percebido. E nessa percepção, a beleza. O simples fato de existirmos num universo tão grande e tão desconhecido é por si só uma forma de revelação. Somos feitos da mesma matéria que compõe as estrelas, e a energia que acelera o cosmos atravessa também nossos corpos. Há uma continuidade entre o imensamente grande e o infinitamente pequeno, uma correspondência silenciosa que nos lembra que não estamos fora do universo, mas dentro dele, como uma célula dentro de um organismo em expansão. O vento lá fora continua movendo as folhas, e o céu mantém seu brilho distante. A cada instante, bilhões de galáxias se afastam um pouco mais umas das outras, desenhando um espaço que nunca se repete. E nós, que medimos e sonhamos, seguimos observando, tentando compreender o que significa existir num mundo que cresce mais rápido do que o pensamento pode acompanhar. Em algum ponto desse crescimento, entre o som do vento e o eco da luz antiga, o universo parece nos devolver a pergunta que o originou. O que realmente significa ter tamanho? Há algo de sagrado na ideia de que o universo é legível, como se, entre as estrelas, houvesse uma linguagem escrita em luz. A ciência é a tentativa de decifrar essa língua silenciosa. E cada nova descoberta é uma palavra compreendida, um gesto que aproxima o humano do infinito. Mas há passagens nesse texto cósmico que permanecem intocadas, zonas em branco que nem mesmo a imaginação alcança. Medir o universo, no fundo, é um ato de tradução. Transformar o indizível em algo que possa ser sentido. Quando observamos o céu, vemos apenas uma superfície. O brilho das estrelas parece uniforme, mas por trás desse pano escuro se escondem profundezas vertiginosas. Cada ponto de luz é uma janela aberta em direção ao tempo. O universo não é apenas grande, ele é profundo, feito de camadas de histórias superpostas, como se o próprio tempo tivesse se tornado matéria. Ao medir distâncias cósmicas, não estamos medindo apenas espaço, mas idades. O telescópio James Webb, por exemplo, consegue enxergar a luz que saiu das primeiras galáxias, formadas menos de 400 milhões de anos após o Big Bang. Isso significa que, ao olhar para o espaço, olhamos para trás mais do que qualquer lembrança humana é capaz de recuar. A cada nova imagem capturada,
O cosmos nos devolve fragmentos de sua infância, e essa infância é tão vasta que parece não ter fim. Essas galáxias primitivas, tão distantes que a própria luz delas se estica até o vermelho, são como brasas ainda acesas no fundo do tempo. A ciência as chama de galáxias de alto redshift, e sua descoberta tem transformado o que acreditávamos saber sobre a formação do universo. Durante muito tempo, imaginou-se que as primeiras estrelas surgiram lentamente, após centenas de milhões de anos de escuridão cósmica. Mas o Webb mostrou algo inesperado. Galáxias grandes e complexas existiam muito antes do que os modelos previam. É como se o universo, recém-nascido, já tivesse pressa em acender suas luzes. Esse paradoxo, um cosmos jovem que já parece maduro, obriga os astrônomos a repensar o próprio início da história cósmica. Cada novo dado amplia não apenas o tamanho do universo conhecido, mas também o tamanho da nossa ignorância. É um lembrete constante de que o infinito não é apenas vasto, é também surpreendente. O que acreditamos ser limite é frequentemente uma primeira borda. O universo parece gostar de brincar com nossas expectativas, sempre maior, mais antigo, mais estranho do que imaginamos. Essa característica quase viva do cosmos, essa capacidade de se reinventar a cada olhar, faz da cosmologia algo mais próximo de uma arte do que de uma contabilidade. Mas se há algo que a ciência nos ensina, é que o universo é coerente. Mesmo em sua complexidade, há uma ordem subjacente, um ritmo invisível que organiza o caos. Esse ritmo pode ser ouvido nas equações que descrevem a expansão do espaço, nas ondas gravitacionais que tremem no tecido do tempo, nas pulsações das estrelas de nêutrons que marcam o compasso das eras. Tudo vibra, tudo respira em ciclos que se estendem de segundos a bilhões de anos. O universo em sua imensidão é também uma sinfonia, e nós, por acaso, estamos dentro da nota que soa agora. Há algo de profundamente humano nessa busca por ritmo. Desde os antigos que contavam as estações pelas estrelas, até os físicos modernos que medem oscilações de neutrinos, a necessidade de entender o cosmos é também a necessidade de entender o próprio lugar no tempo. Quando falamos sobre o tamanho do universo, não estamos falando apenas de distâncias, falamos de nós, de nossa escala diante do mistério. Somos criaturas que medem o céu para compreender a si mesmas. A régua que usamos é feita de luz, mas o impulso que nos move é feito de espanto. Os astrônomos constroem mapas tridimensionais do cosmos usando catálogos de milhões de galáxias. Esses mapas mostram regiões vastas chamadas superaglomerados, que reúnem centenas de milhares de galáxias ligadas pela gravidade. Entre eles, existem vazios quase absolutos, como se o universo tivesse pausas entre suas frases. O nosso próprio grupo local de galáxias, onde vive a Via Láctea, faz parte de uma dessas estruturas, o superaglomerado de Laniakea, um nome havaiano que significa céu imensurável. E o nome não poderia ser mais adequado. Laniakea se estende por mais de 500 milhões de anos-luz e contém algo em torno de 100 mil galáxias. É um território de proporções inconcebíveis e, ainda assim, é apenas uma célula dentro da teia cósmica, uma nota discreta dentro da partitura universal. Quando olhamos para esses mapas, percebemos que o universo não é caótico, ele tem estrutura, forma e direção. Galáxias se organizam como se seguissem correntes invisíveis, fluxos gravitacionais, que as conduzem lentamente ao longo de bilhões de anos. É possível imaginar o cosmos como um rio de matéria e luz, em que cada galáxia é uma folha deslizando sobre uma superfície líquida e flexível. Esse rio não corre em linha reta, ele se curva, se ramifica, cria redemoinhos e marés que se movem em escalas que ultrapassam qualquer intuição humana. A beleza dessa visão está no equilíbrio entre movimento e silêncio. O universo se move, mas sem pressa. Ele não corre, apenas flui. A expansão do espaço acontece em silêncio absoluto, como o crescimento de uma árvore sob o sol. Nenhum som atravessa o vácuo, mas o movimento é constante. E o som, se existisse,
seria uma nota grave demais para ser ouvida. A velocidade com que o cosmos cresce é medida pela chamada constante de Hubble, e até ela guarda mistérios. Diferentes métodos de medição produzem resultados ligeiramente diferentes, e essa divergência, conhecida como tensão de Hubble, pode indicar que há algo na física que ainda não compreendemos. Talvez o universo não esteja apenas se expandindo, talvez esteja se transformando de maneiras que ainda não temos linguagem para descrever. Mesmo diante de tamanha complexidade, há uma simplicidade profunda em tudo isso. O cosmos, com suas galáxias, buracos negros e horizontes de eventos, é uma continuidade natural do mesmo processo que acende o fogo, move os oceanos e sustenta a vida. A física que descreve o universo é a mesma que descreve o nascer de uma chama. Em última instância, não há separação entre o infinito e o instante. O que muda é apenas a escala, e é nessa escala que a consciência se encontra. Porque ao tentar medir o tamanho do universo, o que realmente medimos é a capacidade que temos de perceber. O universo cresce na medida em que o nosso olhar se aprofunda. A cada nova lente, a cada nova pergunta, o infinito se revela um pouco mais, mas ele nunca se entrega por completo, e é isso que o mantém vivo. O vento lá fora continua soprando, o som distante das folhas parece repetir o mesmo padrão das galáxias se movendo no escuro, um ritmo quase imperceptível, mas constante. E enquanto o universo se expande, também nós nos estendemos com ele, não em distância, mas em consciência. Há algo de grandioso nessa simetria. O cosmos cresce por fora e nós crescemos por dentro, tentando acompanhá-lo. Em algum ponto dessa expansão compartilhada, a pergunta inicial ainda ecoa, suave como o brilho das estrelas mais distantes. Será que medir o universo é realmente possível? Ou estamos apenas medindo a nós mesmos através do espelho do infinito? Há algo profundamente hipnótico na ideia de que o universo tem bordas invisíveis, não porque termine, mas porque o olhar não pode atravessar o véu do tempo. O espaço, por mais que se estenda, é sempre limitado pelo passado. Quando medimos o tamanho do cosmos, o que realmente medimos é o alcance da luz. A paciência com que os fótons viajam desde o início. Cada metro de distância é também um fragmento de história. É por isso que os astrônomos dizem que observar é uma forma de lembrar. E lembrar nesse contexto é um ato de reconstrução. O universo que vemos não é o que existe agora, mas o que já foi. Um mosaico de instantes fossilizados em luz. No fundo, o universo é um arquivo em movimento. Um repositório de tudo o que brilhou. As galáxias mais distantes que o telescópio James Webb capturou estão a mais de 13 bilhões de anos-luz de nós. E a luz que recebemos delas começou sua viagem quando o próprio cosmos ainda engatinhava. Essas galáxias, minúsculas e azuladas, são como brasas na borda do tempo, testemunhos de um universo recém-acordado que ainda aprendia a formar estrelas. O Webb nos mostrou que o jovem cosmos era mais ativo do que supunhamos, mais povoado, mais luminoso. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre a evolução cósmica. A infância do universo não foi um período de calma, mas uma explosão de criação. As primeiras estrelas, chamadas de população T6, eram gigantes, formadas apenas de hidrogênio e hélio, fundindo os elementos que mais tarde dariam origem à matéria que compõe nossos corpos. Cada uma delas viveu pouco, mas sua morte espalhou o primeiro pó estelar, sementes de ferro, carbono e oxigênio que moldariam planetas e vida. A noção de medir o universo passa, portanto, por compreender essas distâncias que não são apenas espaciais, mas temporais. A escala cósmica não se mede em quilômetros, mas em anos-luz. A distância que a luz percorre em um ano, quase 10 trilhões de quilômetros. E ainda assim, mesmo usando essa unidade colossal, precisamos de números que parecem ficção. Bilhões, dezenas de bilhões. O universo observável se estende por cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Mas essa cifra é enganosa, porque o espaço não é uma régua fixa.
Ele se expande enquanto o medimos. A cada segundo, o tecido cósmico se alonga, aumentando a separação entre galáxias que não se movem por si mesmas, mas são levadas pela própria expansão. É como se estivéssemos desenhando um mapa sobre uma borracha que se estica infinitamente. O desenho continua verdadeiro, mas muda de tamanho a cada instante. Essa expansão é uma das características mais intrigantes do universo. Descoberta por Edwin Hubble em 1929, ela é descrita por uma constante, a taxa com que as galáxias se afastam umas das outras. Mas o que parecia uma simples relação entre velocidade e distância revelou um mistério mais profundo. A expansão não é uniforme. Há regiões do cosmos onde o ritmo é mais acelerado, e outras onde a gravidade ainda domina, mantendo galáxias ligadas como ilhas em um oceano que se afasta. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, pertence a um pequeno grupo gravitacional com Andrômeda e dezenas de outras, todas unidas pela força invisível que resiste à expansão. Em bilhões de anos, Andrômeda e a Via Láctea se fundirão, criando uma nova galáxia elíptica, um lembrete de que até o movimento do infinito é tecido de encontros e fusões. O que mais desconcerta, porém, é a aceleração da expansão. Em 1998, dois grupos de astrônomos observando supernovas distantes descobriram que o universo não está apenas crescendo, mas crescendo cada vez mais rápido. Algo empurra o espaço por dentro, uma força desconhecida que chamamos de energia escura. Ela não emite luz, não interage com a matéria e não pode ser detectada diretamente. Mesmo assim, preenche o cosmos como uma respiração invisível. É ela que determina o destino de tudo o que existe. Se continuar agindo da forma que age, o universo se expandirá eternamente, tornando-se cada vez mais frio, mais rarefeito, mais silencioso. Um dia, as galáxias mais distantes desaparecerão de vista, suas luzes esticadas até o invisível. O céu noturno, então, ficará quase vazio. Há algo profundamente melancólico nessa perspectiva. Um futuro em que o universo se apaga lentamente, não por colapso, mas por afastamento. No entanto, há também uma beleza nisso. O cosmos não morre, apenas se transforma em silêncio. A energia não desaparece, apenas muda de forma, espalhando-se em um equilíbrio que é também uma espécie de paz. A ciência chama isso de morte térmica do universo, o ponto em que tudo atinge temperatura uniforme e nenhuma diferença de energia pode mais gerar movimento. Em outras palavras, o fim do tempo dinâmico. Mas se olharmos por outro ângulo, poderíamos ver nisso uma espécie de repouso cósmico. O instante em que o universo, depois de bilhões de anos de expansão, respira e descansa. Enquanto isso não acontece, somos testemunhas do meio da história. Um raro momento em que ainda podemos ver as galáxias mais distantes e registrar o eco do início. O universo está em uma fase de transição, equilibrado entre o passado incandescente e o futuro escuro. E é nesse intervalo que existimos, uma civilização que olha para o abismo e tenta medi-lo. O fato de podermos calcular distâncias cósmicas, reconstruir a infância do universo e compreender parte de sua evolução é por si só um milagre de consciência. Nenhuma outra forma de matéria, até onde sabemos, parou para perguntar o tamanho do espaço em que habita. A cosmologia é, nesse sentido, um espelho que nos reflete. Quando falamos sobre o cosmos, estamos falando sobre nossa própria capacidade de perceber. A luz das estrelas é o prolongamento da curiosidade humana. As galáxias que o Webb fotografa são, ao mesmo tempo, objetos físicos e metáforas da memória, lembranças de um tempo em que o universo era jovem e tudo era possível. Medir o cosmos é lembrar-se dele, e lembrar-se dele é lembrar-se de si. A ciência moderna oferece números, fórmulas e gráficos, mas por trás deles há um sentimento que escapa à razão, o pressentimento de que fazemos parte de algo imenso e que esse algo nos inclui não como espectadores, mas como fragmentos conscientes de um mesmo tecido. Cada átomo do corpo humano já foi uma centelha dentro de uma estrela. O ferro do sangue, o cálcio dos ossos, o oxigênio que respiramos,
Tudo veio do interior de antigas explosões estelares. Somos literalmente matéria do cosmos, refletindo sobre o próprio nascimento. E quando pensamos no tamanho do universo, não estamos apenas pensando em espaço, mas em herança. Medir o cosmos é compreender de onde viemos e perceber que nossa escala é pequena apenas em distância, nunca em significado. Porque a consciência é, em si, a forma mais refinada de espaço. Ela é o ponto onde o universo se dobra para dentro e passa a se observar. O vento continua soprando lá fora, e o céu mantém sua serenidade infinita. Há algo de reconfortante em saber que o universo não se apressa. Tudo se move, mas sem urgência. A expansão continua, silenciosa, e nós seguimos dentro dela, não como quem foge do vazio, mas como quem aprende a escutar sua música. E talvez seja isso que realmente estamos medindo quando olhamos para o infinito, não o tamanho do universo, mas a extensão daquilo que somos capazes de sentir diante dele. Há uma calma estranha em imaginar que, enquanto dormimos, o universo continua crescendo. Nenhuma fronteira o detém, nenhum limite o define. A expansão não pede testemunhas, nem pressa. Ela acontece como o movimento das marés cósmicas, um fluxo invisível que carrega consigo todas as galáxias, todos os tempos, todas as memórias. É como se o próprio espaço respirasse, inflando lentamente em silêncio. Mas o que significa crescer quando não há fora? Expandir-se quando não existe direção? Essas são perguntas que a física e a filosofia se tocam para tentar responder, e cada tentativa revela uma face diferente do mistério. O espaço-tempo, segundo a teoria da relatividade geral, é uma entidade elástica. Ele pode se curvar, se esticar, se comprimir. A presença da matéria deforma esse tecido, criando o que chamamos de gravidade. Já essa ausência de matéria permite que ele se estenda livremente, abrindo caminhos que antes não existiam. A expansão do universo não é, portanto, como uma explosão que lança fragmentos no vazio, mas como o próprio tecido do espaço sendo esticado. Não há bordas voando para o nada porque o nada não está fora, mas dentro desse tecido que cresce. A cada segundo, novos espaços surgem, novas distâncias aparecem. Galáxias antes próximas agora estão mais afastadas, não porque viajaram, mas porque o caminho entre elas se alargou. É um crescimento sem movimento, um deslocamento sem viagem. O ritmo dessa expansão é descrito pela constante de Hubble, uma medida que indica a taxa de afastamento das galáxias em função de sua distância. Durante décadas acreditou-se que esse número fosse fixo, mas as medições mais recentes revelaram algo intrigante. Ele varia. O universo parece expandir-se em ritmos diferentes, dependendo de como o medimos. O telescópio Hubble, ao observar supernovas próximas, encontrou um valor. O satélite Planck, ao analisar a radiação cósmica de fundo, encontrou outro. Essa diferença, chamada de tensão de Hubble, pode ser um erro de cálculo, mas também pode ser um sinal de que o universo guarda um segredo mais profundo. Alguns físicos acreditam que estamos vendo as marcas de uma nova física, algo que ainda não compreendemos. Talvez uma mudança na natureza da energia escura, talvez a influência de dimensões escondidas. A ciência, em sua humildade, avança sobre essas incertezas com a paciência de quem observa uma estrela nascer. E mesmo as dúvidas têm beleza. Cada discrepância é uma fresta, um convite a enxergar mais fundo. O que chamamos de leis do universo são, em essência, modos de descrever padrões, e esses padrões estão sempre se revelando em camadas. À medida que refinamos nossos instrumentos, o cosmos se torna mais complexo, mais detalhado, mais vivo. E essa vitalidade é o que nos conecta a ele. Quando o telescópio James Webb enviou suas primeiras imagens, mostrando galáxias tão antigas e distantes que a própria luz parecia cansada de viajar, muitos astrônomos relataram uma sensação quase espiritual. O universo estava se mostrando de novo, como um velho conhecido que muda o rosto e nos obriga a reaprender a vê-lo. Essas galáxias antigas são os fósseis da luz.
Algumas delas se formaram quando o universo tinha apenas alguns por cento da idade atual. Sua luz foi esticada pelo espaço em expansão até se tornar infravermelha, quase invisível aos olhos humanos. Mas os sensores do Webb são capazes de captá-la, e o que revelam é um retrato de um cosmos que parecia apressado em criar. As primeiras estrelas, imensas e efêmeras, brilharam com intensidade indescritível, sintetizando em poucos milhões de anos os elementos que, muito mais tarde, formariam os mundos habitáveis. É um pensamento comovente. Cada átomo de ferro no sangue humano nasceu de uma estrela que brilhou antes mesmo de o universo ter idade para compreender sua própria existência. Compreender o tamanho do universo exige aceitar essa escala de tempo que escapa à imaginação. 1 bilhão de anos, nesse contexto, é apenas uma página de um livro que não termina. E, no entanto, a cada página, a história muda. Durante boa parte da vida do cosmos, a gravidade foi a força dominante, reunindo a matéria, formando estrelas e galáxias. Mas, há cerca de 5 bilhões de anos, quase na mesma época em que o Sol começou a brilhar, algo mudou. A expansão passou a acelerar. A energia escura, que até então estava discreta, assumiu o controle. E desde então, tudo o que existe é levado por esse fluxo invisível. Essa aceleração é sutil demais para ser sentida, mas imensa o suficiente para redefinir o destino de tudo. Galáxias que hoje podemos observar estão se afastando tão rápido que, em algum futuro distante, sua luz nunca mais chegará até nós. O horizonte cósmico, o limite do universo observável, continuará se expandindo, mas o número de coisas dentro dele diminuirá. É como olhar pela janela de um trem que acelera continuamente. O mundo não encolhe, mas se afasta até desaparecer. Um dia, se houver alguém para olhar, o céu noturno parecerá quase vazio. Nenhum telescópio mostrará as galáxias distantes, porque o próprio espaço entre elas e nós se expandirá mais rápido do que a luz pode vencer. E ainda assim, há algo reconfortante nessa perspectiva. O universo é movimento puro e nós estamos dentro dele. Tudo o que nasce, vive e desaparece faz parte dessa corrente. As estrelas morrem, mas seus elementos viajam, se recombinam, formam novas estrelas, novos planetas, novas consciências. A matéria não cessa, apenas muda de forma, como o mar que se transforma em névoa e volta à chuva. A expansão cósmica não é destruição, mas renovação constante. Cada afastamento é também um espaço para o novo surgir. Quando o ser humano ergue os olhos e tenta medir o cosmos, ele repete um gesto antigo, o de procurar o infinito dentro de si. Há algo de profundamente simbólico em usar instrumentos construídos com metal e vidro para medir a distância de estrelas que geraram o próprio metal e o próprio vidro. É como se o universo, através de nós, observasse seu próprio reflexo. A luz que viaja bilhões de anos até alcançar um telescópio na Terra é a mesma luz que acendeu as primeiras estrelas, e quando a captamos, o ciclo se fecha por um instante. O cosmos olha para si mesmo e se reconhece. A cada nova medição, percebemos que o infinito não é uma linha a ser alcançada, mas um estado de percepção. Medir o universo é, em última instância, medir a sensibilidade do olhar. A cada novo dado, o que cresce não é o espaço, mas a compreensão do que significa existir dentro dele. E quanto mais nos aprofundamos, mais clara se torna a intuição de que o universo não é um lugar, é um processo. Um acontecimento em andamento, onde cada galáxia, cada partícula, cada pensamento é uma forma de movimento. Lá fora, o vento continua soprando e o céu se mantém imóvel apenas na aparência. Sob sua superfície silenciosa, tudo se transforma. Galáxias se afastam, luzes se alongam, espaços se abrem. E nós, dentro dessa expansão contínua, seguimos medindo, contemplando, perguntando. Em meio a esse movimento sem fim, uma ideia permanece suspensa, suave como o brilho distante de uma estrela antiga. Se o universo está sempre crescendo, será que o infinito é uma linha que se afasta? Ou uma presença
que respira conosco. Há uma hora da noite em que o silêncio parece conter o som de algo maior, um murmúrio que não vem do vento nem das folhas, mas do próprio espaço. É como se o universo tivesse uma respiração que só pode ser percebida quando tudo o mais adormece. Essa respiração é a expansão, a lenta dilatação do tempo e da matéria, o desdobrar contínuo de algo que começou há quase 14 bilhões de anos e ainda não cessou. O cosmos cresce, mas o faz em silêncio, e é esse silêncio que carrega as respostas mais profundas. Durante muito tempo, acreditou-se que a gravidade seria suficiente para conter o ímpeto da expansão, que um dia as galáxias parariam de se afastar, e o universo começaria a contrair-se, retornando a um estado de densidade extrema, um Big Crunch. Era uma ideia quase reconfortante, a noção de que o cosmos teria um ciclo, um vai e vem eterno, um coração que pulsa. Mas as observações de supernovas distantes realizadas no fim do século XX revelaram o contrário. O universo não desacelera, ele acelera. O espaço se estica cada vez mais depressa, impulsionado por uma força que não sabemos nomear. Chamada de energia escura, ela é, até agora, a grande ausência presente. Invisível, silenciosa, mas responsável por quase tudo. Essa energia, que preenche o vácuo, não é feita de partículas conhecidas, não emite luz, não reage à matéria. Ela é, no entanto, mensurável pelos efeitos que causa. É ela que faz as galáxias se afastarem umas das outras, que empurra o próprio tecido do espaço como uma maré que nunca recua. E quanto mais o universo se expande, mais essa energia parece prevalecer. A densidade da matéria comum diminui, estrelas queimam seu combustível, galáxias se distanciam, mas a densidade da energia escura permanece constante. Ela é o pano de fundo que não se esgota, a força que cresce à medida que o cosmos cresce. O nome energia escura é uma metáfora mais do que uma explicação. É a forma que a ciência encontrou para lidar com o desconhecido. Einstein, ainda em 1917, introduziu na relatividade geral um termo que chamou de constante cosmológica, uma espécie de contrapeso matemático destinado a manter o universo estático. Décadas depois, descobriu-se que o universo não era estático e o termo foi descartado. Mas quando a expansão acelerada foi observada, a velha constante retornou com novo sentido. O que Einstein imaginou por necessidade teórica parece afinal estar realmente lá, não para manter o cosmos imóvel, mas para impulsioná-lo. Há algo de poético nesse retorno. A ciência, como o universo, também se curva sobre si mesma. As ideias viajam no tempo, desaparecem e ressurgem, carregando novos significados. A energia escura, sob uma perspectiva mais ampla, é a lembrança de que o desconhecido ainda domina a maior parte do real. Cerca de 68% de tudo o que existe é composto por essa substância invisível. Outros 27% correspondem à matéria escura, igualmente misteriosa, que mantém as galáxias coesas. E apenas cerca de 5% é o que chamamos de matéria comum, a matéria que forma planetas, estrelas, corpos e pensamentos. O universo, portanto, é quase inteiramente invisível. O que vemos é apenas uma superfície delgada, uma película luminosa flutuando sobre um oceano que não tem fundo. Essa desproporção nos devolve a humildade. A maior parte do cosmos não é feita do que podemos tocar, mas do que podemos apenas imaginar. E ainda assim, é dentro dessa pequena fração visível que surgem os olhos capazes de ver, as mentes capazes de questionar. A consciência é o ponto em que a matéria se dobra sobre si mesma para tentar compreender o todo. Quando olhamos o universo se olha, e cada dado que obtemos, cada número, cada imagem, é o reflexo dessa introspecção cósmica. A expansão acelerada levanta outra questão: o destino. Se o espaço continuar crescendo indefinidamente, as galáxias mais distantes desaparecerão do nosso horizonte, uma a uma, até restarmos sozinhos em uma pequena ilha de luz. A Via Láctea,
fundida com Andrômeda e algumas vizinhas, flutuará em meio ao escuro. As estrelas se apagarão, os buracos negros se dissolverão, e o universo entrará em um estado frio e silencioso. É o que os cosmólogos chamam de morte térmica, o ponto em que não há mais gradientes de energia, nenhuma diferença capaz de gerar movimento, vida ou memória. Um fim não explosivo, mas um apagar suave, quase sereno. Essa ideia, por mais científica que seja, desperta algo profundamente humano. Pensar o fim do universo é pensar o fim do próprio tempo e, portanto, o limite do sentido. Mas a física moderna também sugere outra visão. O universo pode ser finito em idade, mas infinito em extensão. Ele pode continuar expandindo-se eternamente, sem jamais chegar a um limite. O infinito, nesse caso, não é o destino, mas a condição. O espaço não precisa terminar, basta que continue crescendo. É uma eternidade sem permanência, um movimento que é o próprio ser. Dentro dessa imensidão, a noção de medida adquire outra cor. Quando dizemos que o universo tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, estamos nos referindo ao que podemos observar, ao alcance da luz desde o Big Bang. Mas o que existe além disso pode ser inconcebivelmente maior. Pode haver regiões onde as leis da física sejam diferentes, onde o tempo corra em outro ritmo, onde até a matéria tenha outra forma. E se o universo for infinito, então tudo o que é possível já existe em algum lugar. Cada combinação de átomos, cada versão de uma estrela, cada variação de um pensamento. A infinitude não está apenas no espaço, mas nas possibilidades. As teorias cosmológicas mais ousadas falam de universos múltiplos, não no sentido de mundos paralelos fantásticos, mas de realidades físicas que coexistem, separadas por regiões de espaço que jamais se tocam. Esse multiverso, ainda especulativo, nasce da própria matemática da inflação cósmica, o processo de expansão vertiginosa que marcou os primeiros instantes após o Big Bang. Se a inflação não terminou em todos os lugares ao mesmo tempo, cada região que a encerrou pode ter dado origem a um universo próprio, com suas próprias leis e dimensões. O nosso seria apenas um entre incontáveis outros. Essas ideias não buscam substituir o mistério, mas ampliá-lo. Porque, ao fim, o mistério não é o que impede o saber, é o que o sustenta. Sem ele, a busca cessaria, e a consciência se apagaria junto com o último brilho das estrelas. O universo se expande, e o conhecimento se expande com ele. A cada resposta surge um novo horizonte. A cada medição, uma nova pergunta. O infinito é menos uma questão de tamanho e mais uma questão de abertura. Lá fora, o vento segue seu curso. O mesmo ar que percorre montanhas e oceanos toca também a noite que envolve a Terra. E além dela, há o silêncio das galáxias que se afastam. Tudo é movimento, mesmo quando parece imóvel. E nesse movimento contínuo, entre o que se conhece e o que se pressente, o universo parece sussurrar algo que nenhuma linguagem traduz completamente. O infinito não é o que está longe, é o que nunca termina de ser descoberto. Há instantes em que o olhar se demora no escuro e algo parece se mover dentro dele. Não é o brilho das estrelas, nem a passagem discreta de um satélite. É o próprio espaço que pulsa. Invisível, silencioso, como uma maré que avança e recua em escalas que a mente não acompanha. Essa respiração do cosmos é o que chamamos de expansão, mas há algo mais profundo em seu ritmo. Uma vibração que atravessa tudo, como se o universo inteiro fosse feito de ondas em diferentes tons, atravessando-se, compondo uma melodia que nunca cessa. A física moderna nos ensinou que a matéria e a energia são apenas modos diferentes de vibração do mesmo campo. O espaço vazio, aquilo que durante séculos foi entendido como ausência, é na verdade um tecido vivo de flutuações quânticas. Mesmo onde nada parece existir, partículas e antipartículas surgem e desaparecem incessantemente, como respingos de uma espuma microscópica. Essa atividade invisível, esse murmúrio do vácuo, é o que sustenta a estrutura do universo. O que chamamos de nada é, de fato,
um campo em movimento, e é dele que emergem as forças, as partículas e as próprias galáxias. Há um eco poético nessa constatação. O universo não começou a partir do vazio, mas do potencial. O Big Bang, como o entendemos, não foi uma explosão no espaço, mas uma expansão do próprio espaço. Antes dele, não havia onde nem quando. O tempo e o espaço nasceram juntos, entrelaçados como fios de um mesmo tecido. E a matéria, condensada a partir de energia pura, começou a se organizar, atraída por pequenas variações de densidade, sementes cósmicas que, bilhões de anos depois, se tornariam galáxias, estrelas e mundos. Cada átomo que existe hoje carrega em sua estrutura a assinatura dessa origem. As evidências dessa história estão espalhadas por toda parte. O universo é como um livro antigo, e a radiação cósmica de fundo é uma das páginas mais antigas que ainda podemos ler. Esse brilho frio visível apenas em micro-ondas é o vestígio da infância cósmica, a marca do momento em que o universo se tornou transparente à luz. Antes disso, havia apenas uma névoa quente de partículas, onde os fótons se chocavam constantemente com elétrons e prótons, incapazes de seguir caminho livre. Quando o cosmos esfriou o suficiente para que os átomos se formassem, a luz escapou e nunca mais foi detida. É essa luz, esticada pelo tempo e pela expansão, que ainda chega até nós, vinda de todas as direções. Olhar para essa radiação é como olhar para o eco de uma canção tocada há quase 14 bilhões de anos. E, curiosamente, ela não é perfeita. Pequenas variações de temperatura registradas em escalas de milionésimos de grau revelam as sementes das estruturas que hoje preenchem o universo. Essas imperfeições são a prova de que a perfeição não gera forma. É a irregularidade que cria. Se o universo inicial fosse completamente uniforme, não haveria gravidade suficiente para reunir a matéria e nada jamais teria nascido. O cosmos é, portanto, o resultado da diferença, da assimetria primordial que se tornou beleza. Nos últimos anos, telescópios como o Planck e o WMAP mapearam essa radiação com precisão extraordinária, desenhando o retrato mais antigo que temos da realidade. E o que ela mostra é uma coerência impressionante. A física que descreve o universo nos primeiros instantes é a mesma que descreve o comportamento da matéria hoje. Essa continuidade entre o passado cósmico e o presente humano é, por si só, uma forma de espanto. Em escala somos minúsculos, em essência somos feitos do mesmo princípio. No entanto, mesmo esse quadro tão grandioso contém lacunas. Há algo nas equações que não fecha, um desequilíbrio sutil que desafia o entendimento. A expansão observada é mais rápida do que o previsto. As galáxias giram com mais velocidade do que sua massa visível permitiria. Algo invisível está em jogo, algo que chamamos de matéria escura. Ela não emite luz, não interage com os fótons, mas exerce gravidade. E muita. Sem ela, as galáxias se desfariam, as estrelas seriam lançadas ao vazio. Essa matéria invisível, que constitui cerca de 1/4 do universo, mantém tudo coeso, como uma cola cósmica que sustenta a estrutura do real. Há décadas, os cientistas tentam detectar essa substância diretamente, mas ela escapa a todos os instrumentos. Suas pistas estão nos movimentos das galáxias, nas lentes gravitacionais que distorcem a luz, na formação das estruturas cósmicas. E apesar de sua invisibilidade, ela é o esqueleto do universo. A luz visível, as estrelas, os planetas, as nebulosas, é apenas a pele de um corpo muito maior. O cosmos, em seu conjunto, é uma escultura de sombra e brilho. E nós habitamos a parte luminosa, tentando compreender o que sustenta o invisível. Pensar nisso é perceber que o universo é mais ausente do que presente. O que vemos é apenas a superfície de um oceano imensurável. E ainda assim, é suficiente para nos inspirar. O invisível não diminui o visível. O real só existe porque o desconhecido o sustenta. O que chamamos de mistério não é o oposto da ciência, é o espaço onde ela respira.
Enquanto os telescópios mapeiam o céu e os aceleradores de partículas procuram respostas em escalas subatômicas, o quadro se amplia em duas direções opostas, o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. A mesma matemática que descreve o comportamento de uma galáxia também se aplica, em outra forma, ao comportamento de partículas. Tudo parece conectado por uma lógica silenciosa, uma simetria que se reflete em todas as escalas. O universo é, ao mesmo tempo, uma onda e uma partícula, um campo e uma forma, uma ausência e uma presença. É curioso perceber que, ao tentar medir o tamanho do universo, acabamos encontrando o tamanho do mistério. Não importa o quão longe olhemos, o horizonte se estende. O cosmos parece ter sido feito para ser observado e para nunca ser inteiramente compreendido. Ele se revela em camadas, cada uma mais profunda que a anterior, e a cada descoberta, a sensação de distância se transforma em intimidade. Lá fora, o vento sopra com a mesma constância que moveu as estrelas há bilhões de anos. O som que não ouvimos é o mesmo que moldou o espaço. A noite é uma janela para o passado, e cada ponto de luz é uma lembrança do princípio. Pensar nisso é como sentir o tempo dilatar-se dentro de nós. A expansão do universo não acontece apenas fora, ela acontece aqui também, no espaço silencioso entre um pensamento e outro. E talvez seja nesse intervalo, entre o visível e o invisível, que o universo mais se revela, não como uma soma de distâncias, mas como uma presença contínua, uma vibração que atravessa tudo. A ciência o mede, mas o coração o reconhece. E enquanto a luz continua viajando, enquanto o espaço continua se abrindo, uma pergunta permanece suspensa no ar, calma, luminosa, eterna. O que é o universo, senão o modo como o infinito nos sonha de volta? Há momentos em que o universo parece se recolher no próprio silêncio. Olhar para o céu nessas horas é como fitar um espelho que devolve não apenas o reflexo da luz, mas também o das perguntas que não sabemos fazer. O espaço, por mais distante que pareça, responde sempre da mesma forma, com mistério. E ainda assim, continuamos a medir, a calcular, a traduzir o infinito em equações que cabem numa página. É uma ousadia quase poética, transformar o abismo em linguagem. A cosmologia moderna é o resultado desse esforço. Ela é a arte de interpretar o que a luz antiga nos conta. Cada fóton que chega aos nossos instrumentos é uma palavra de um texto escrito há bilhões de anos. Com paciência, os cientistas decifram essa narrativa. A velocidade das galáxias, a densidade da matéria, a composição do espaço. Mas, quanto mais se lê, mais o texto parece se expandir. O universo não é um livro com fim. É um manuscrito que se reescreve enquanto o lemos. E em cada linha algo novo se insinua. Um padrão, uma anomalia, um eco de algo que ainda não compreendemos. Entre essas descobertas, uma das mais surpreendentes é a ideia de que o universo visível pode ser apenas uma pequena fração de uma estrutura muito maior, talvez uma infinidade de universos coexistindo em diferentes níveis da realidade. Essa hipótese, conhecida como multiverso, nasceu da física quântica e da teoria da inflação cósmica. A inflação foi aquele instante inicial em que o espaço se expandiu de maneira quase inimaginável, multiplicando-se em menos de um segundo em proporções descomunais. Alguns modelos sugerem que essa expansão não terminou em todos os lugares ao mesmo tempo. Como uma espuma em ebulição, o cosmos pode ter criado regiões independentes, cada uma com suas próprias leis físicas. Se for assim, vivemos em uma bolha entre incontáveis outras, cada uma um universo completo, com sua história, sua matéria e, quem sabe, suas consciências. Essa possibilidade muda o significado de medir. O tamanho real do universo, nesse contexto, seria impossível de expressar. O que chamamos de tamanho seria apenas o horizonte de uma bolha, a fronteira além da qual outra realidade começa. A ideia é vertiginosa, mas profundamente coerente com o modo como a natureza parece agir. Em escalas e repetições, em fractais de energia e forma.
Assim como um átomo se parece com um sistema solar em miniatura, o universo pode ser apenas um átomo dentro de algo maior, uma célula dentro de um organismo cósmico que nunca se encerra. Os astrônomos não afirmam essas ideias como certezas, mas como direções possíveis. A ciência não exige fé, exige curiosidade. E é nessa curiosidade que mora a beleza. Mesmo sem provas diretas, o multiverso é uma consequência natural das equações. Se o espaço é capaz de inflar indefinidamente, não há motivo para acreditar que nossa região seja a única. O infinito, nesse sentido, deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma arquitetura física, não um lugar que está lá fora, mas uma condição permanente do ser. O fascinante é perceber que, mesmo em meio a hipóteses tão grandiosas, o universo segue obedecendo às mesmas leis que regem uma folha que cai. A gravidade, o eletromagnetismo, as interações nucleares, tudo o que estrutura o cosmos, também nos estrutura. O ferro que corre em nosso sangue é o mesmo que se forma no coração de uma estrela. As partículas que vibram dentro de nós são as mesmas que compõem as nebulosas e os buracos negros. Não há separação verdadeira entre o humano e o cósmico. Há continuidade. Somos feitos do mesmo material que tentamos medir. Esse entendimento, que a ciência revela com números e observações, é também uma intuição antiga. Civilizações, muito antes de nós, já suspeitavam dessa unidade. Os povos que observavam o céu não o faziam apenas para contar o tempo, mas para lembrar que pertenciam a ele. Hoje, quando um telescópio como o James Webb envia imagens de galáxias nascendo na fronteira do tempo, repetimos o mesmo gesto, só que com instrumentos mais precisos e um vocabulário mais técnico. Mas o impulso é o mesmo: encontrar no distante um reflexo de casa. E há algo profundamente humano nesse impulso. Medir o universo é, de certa forma, medir a solidão. Cada número que obtemos, seja a idade do cosmos, seja sua taxa de expansão, é uma tentativa de situar a consciência dentro do infinito. As escalas que calculamos são tão desproporcionais à experiência humana que quase se tornam poéticas por si mesmas. Falar de bilhões de galáxias ou de trilhões de anos-luz é usar a matemática como se fosse verso. E, no entanto, tudo isso é real. Cada uma dessas galáxias contém estrelas, e muitas dessas estrelas podem abrigar mundos, e alguns desses mundos podem abrigar olhares voltados para o céu, como o nosso. Essa multiplicação de possibilidades transforma o universo em um espelho infinito. A questão deixa de ser onde estamos e passa a ser como percebemos. A consciência humana é uma pequena centelha que reflete o todo. O mesmo cosmos que se expande para fora também se expande para dentro. Cada pensamento, cada descoberta, cada olhar para o espaço é uma extensão dessa expansão. É como se o universo se lembrasse de si mesmo através de nós. Um gesto lento, mas contínuo, de autoconhecimento cósmico. Enquanto isso, a ciência avança. As medições mais recentes indicam que o universo é plano em larga escala, não curvado como uma esfera, nem aberto como uma cela. Isso significa que o espaço pode se estender indefinidamente. Mas essa planicidade não implica simplicidade. Mesmo um universo plano pode conter dimensões que não percebemos. Teorias como a das cordas sugerem que há pelo menos 10 dimensões espaciais, das quais percebemos apenas 3. As outras estariam enroladas em escalas minúsculas, imperceptíveis, sustentando a harmonia das forças fundamentais. É como se o universo fosse uma música, e as notas que ouvimos fossem apenas parte de uma melodia muito mais complexa, tocada em frequências além da audição. Essa imagem, o universo como música, tem mais verdade do que metáfora. As vibrações das cordas cósmicas, se existirem, seriam o fundamento de toda a matéria e energia. Cada partícula seria uma nota, cada átomo, um acorde, cada estrela, um compasso. A física moderna, nesse sentido, não se opõe à poesia, ela a confirma. A ordem que rege o cosmos é harmônica, e nós, ao observá-la,
tornamo-nos parte dessa sinfonia. Lá fora, a noite continua. O vento passa devagar e o céu mantém sua calma de eternidade. As estrelas distantes e imóveis são, na verdade, viajantes velozes, atravessando o tempo em direções opostas. O universo segue crescendo e, dentro dele, algo em nós também se amplia. A sensação de que medir o infinito é o mesmo que escutá-lo. E enquanto escutamos, uma pergunta se insinua, serena como o brilho de uma estrela antiga. E se o tamanho do universo não estiver lá fora, mas na capacidade que temos de nos maravilhar diante dele? Há um instante, quando a mente repousa e o mundo adormece, em que o pensamento parece escutar algo vindo de muito longe, um rumor que não é som, mas presença. É o eco do cosmos, o murmúrio daquilo que existe antes mesmo da linguagem. Nessa quietude, o universo não parece distante. Ele se torna interior, como se o infinito, por um momento, respirasse junto conosco. É nesse ponto sutil que a ciência e a contemplação se encontram, no desejo de compreender o imensurável, não para dominá-lo, mas para senti-lo. A cada nova descoberta, o universo se revela mais íntimo e mais inatingível. O que antes era apenas um mapa de luzes no céu, tornou-se um organismo em expansão, repleto de estrutura e intenção. As galáxias não estão distribuídas ao acaso. Elas formam padrões, filamentos vazios e nós, como se o cosmos fosse uma imensa rede tecida com fios de gravidade e tempo. Essa teia cósmica, descoberta por meio de observações em larga escala, é um dos espetáculos mais impressionantes da ciência moderna. Quando os astrônomos compilaram os dados de milhões de galáxias, o universo se desenhou diante deles como um coral de luz e sombra, uma estrutura viva que se estende por bilhões de anos-luz. A teia cósmica é formada por filamentos de matéria escura e gás, conectando galáxias como artérias que transportam energia por um corpo invisível. Em seus nós, as galáxias se agrupam em superaglomerados, verdadeiras cidades de estrelas. Entre esses filamentos, há imensos vazios, regiões onde quase nada existe. Esses vazios são como pausas na música universal, espaços de silêncio que fazem o som ganhar significado. Em escalas tão vastas, o universo parece repetir o mesmo princípio que rege a vida: a harmonia entre presença e ausência. É o contraste entre luz e escuridão que desenha a forma. Quando olhamos essa estrutura em simulação, ela lembra as redes neuronais do cérebro humano, não por coincidência, mas por afinidade de padrão. A natureza parece gostar de repetir geometrias, como se houvesse uma lógica comum que atravessa o micro e o macro. As sinapses que carregam nossos pensamentos se assemelham em proporção aos filamentos que ligam galáxias. O universo e a mente compartilham a mesma estética, uma arquitetura de conexões. É difícil não pensar que, de algum modo, o cosmos também pensa, não como um ser consciente, mas como uma totalidade que se organiza, reflete e evolui. A matéria que compõe essa teia é antiga. A maior parte dela foi forjada em estrelas que já se extinguiram há bilhões de anos. Cada explosão estelar espalhou elementos pelo espaço, misturando o ferro, o carbono, o oxigênio e o cálcio que hoje sustentam a vida. As galáxias são, de certo modo, os cataventos desse ciclo, girando lentamente, transformando gás em luz e luz em novas formas. No interior das estrelas, o tempo se converte em matéria. É um processo tão contínuo que parece uma oração física, o universo em ato de criação permanente. No entanto, quanto mais medimos, mais percebemos que o universo é dominado pelo invisível. A matéria comum, aquela que compõe tudo o que podemos ver, representa menos de 5% do total. O restante se divide entre energia escura e matéria escura, forças que não emitem luz, mas moldam o cosmos como mãos invisíveis. O universo, portanto, é quase todo sombra, e ainda assim, é essa sombra que sustenta a luz. É o não visível que permite o visível. Essa proporção paradoxal revela algo essencial.
O desconhecido não é um defeito da realidade, mas sua estrutura fundamental. A matéria escura, embora invisível, se manifesta por meio da gravidade. Quando observamos galáxias espirais, percebemos que suas bordas giram rápido demais para o que a matéria visível poderia sustentar. Algo, além da luz, mantém essas estrelas em órbita. Essa cola cósmica está em toda parte, permeando os aglomerados e sustentando as teias que ligam o universo. Já a energia escura, mais sutil ainda, atua de maneira oposta. Enquanto a gravidade une, ela separa, estendendo o espaço, empurrando tudo para fora, ampliando as distâncias. É uma dança entre dois princípios complementares: coesão e expansão, atração e afastamento, um equilíbrio que ecoa nas menores dinâmicas da vida. Quando contemplamos essa harmonia, a ciência se aproxima da filosofia. O universo parece operar como um organismo em equilíbrio dinâmico, em que o caos e a ordem se interpenetram. O que chamamos de vazio é também o que dá sentido à plenitude. O espaço não é apenas um palco onde a matéria atua. Ele é o próprio tecido que permite a existência. O tempo, por sua vez, é o movimento desse tecido. Não há tempo sem espaço, nem espaço sem tempo. Juntos, formam o palco e o enredo do real. Essa percepção muda a forma como enxergamos nossa própria escala. O ser humano, muitas vezes, imagina-se pequeno diante do cosmos. Mas, sob outro olhar, somos expressões locais das mesmas leis que regem as estrelas. A complexidade de um cérebro humano é comparável, em densidade informacional, à de um aglomerado galáctico. Ambas são formas de organização da matéria que o universo aprendeu a produzir. Pensar o cosmos é uma forma de o cosmos pensar a si mesmo. A consciência é a maneira pela qual o universo se observa de dentro. E, no entanto, há algo que a razão não alcança. Por mais que as equações descrevam a curvatura do espaço ou a densidade da energia escura, há um ponto em que o cálculo se transforma em silêncio. É o limite onde o conhecimento se converte em reverência. O universo, com toda a sua lógica, ainda escapa ao entendimento completo. E essa incompletude é parte de sua beleza. O mistério não é uma falha na explicação, é o horizonte que mantém o olhar desperto. Quando os telescópios captam as primeiras luzes do cosmos, o que vemos não é apenas uma origem distante, mas um reflexo. Aquela luz antiga atravessou bilhões de anos para nos encontrar, e ao tocá-la, devolvemos o gesto. Somos o ponto em que o início e o agora se reconhecem. O universo continua expandindo-se, e nós que o medimos, expandimos junto, não em distância, mas em consciência. O vento lá fora ainda sopra, movendo o ar que um dia já foi parte de uma estrela. Cada respiração carrega fragmentos do infinito. O céu permanece, e nele estão os vestígios de tudo o que fomos e de tudo o que ainda poderemos ser. O espaço não é um lugar, é um espelho. E o que chamamos de medir o universo é, talvez, o ato de descobrir que ele também nos mede de volta em silêncio, com a precisão serena de quem observa o próprio reflexo no escuro. Há algo de profundamente silencioso no modo como o universo guarda seus segredos. Não os esconde com intenção, nem os revela por compaixão. Apenas existe sereno, permitindo que a mente humana caminhe em sua direção com a lentidão de quem percorre um deserto de estrelas. E a cada passo, uma nova paisagem se abre, ondas invisíveis atravessando o espaço, galáxias que se deformam sob o peso da gravidade, ecos antigos de um tempo em que o próprio tempo ainda aprendia a correr. O que chamamos de conhecer o cosmos é, em essência, aprender a escutar o silêncio dele. Nas últimas décadas, essa escuta se tornou mais precisa. Já não olhamos apenas com os olhos, mas com ouvidos de luz, sensores que captam o que os sentidos não percebem. O universo fala em frequências que vão além do visível, em micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raios-x e ondas gravitacionais. Cada uma dessas faixas revela uma camada diferente da realidade, como se o cosmos fosse uma canção composta de infinitos instrumentos, e nós,
apenas começássemos a identificar as notas. O telescópio James Webb, por exemplo, observa o universo no infravermelho, enxergando o calor residual de galáxias tão antigas que suas luzes foram esticadas pela expansão do espaço até se tornarem tons quase invisíveis. O que ele vê não são apenas imagens, são memórias, registros de um universo jovem, cheio de brilho e movimento, onde as primeiras estrelas ainda queimavam o hidrogênio primordial. Essas observações recentes têm revelado um paradoxo que inquieta os cientistas. O universo parece mais estruturado e maduro nos primeiros bilhões de anos do que os modelos teóricos previam. Galáxias formadas cedo demais, buracos negros supermassivos que surgiram rápido demais, aglomerados de matéria mais densos do que deveriam ser. É como se o cosmos tivesse se apressado em crescer, contrariando as expectativas da própria física. Alguns cosmólogos acreditam que isso pode indicar falhas nas nossas equações, ou talvez uma física nova, ainda oculta. Outros dizem que é apenas o universo nos lembrando de que compreender o infinito exige mais do que fórmulas, exige humildade diante da vastidão. Cada dado que o Webb envia é uma janela para um tempo em que a matéria ainda se organizava. As primeiras estrelas, chamadas de população terceira, eram gigantes luminosas, compostas apenas de hidrogênio e hélio, os dois elementos nascidos do Big Bang. Ao morrerem em explosões colossais, criaram os elementos pesados que hoje formam tudo o que existe. Ouro, carbono, ferro, tudo nasceu dessas mortes. Cada átomo de nosso corpo é uma herança dessas primeiras luzes. Medir o universo, então, é também rastrear nossa genealogia estelar. Não é um ato de curiosidade, mas de memória. Quando olhamos para o passado cósmico, olhamos para o início de nós mesmos. Há algo de comovente em pensar que o que chamamos de distância é também tempo. Quando observamos uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz, não a vemos como é agora, mas como era quando o universo ainda engatinhava. A luz é o mensageiro do tempo, o fio que conecta o presente ao começo. Em certo sentido, o universo é uma imensa lanterna acesa para trás. E nós, seus observadores, somos o instante em que essa luz se detém, traduzida em consciência. O espaço e o tempo, tão diferentes para nós, são apenas dimensões de um mesmo tecido. E esse tecido, curvado pela gravidade e expandido pela energia escura, é o palco sobre o qual o real se desenrola. Einstein foi quem primeiro compreendeu que o espaço não é uma moldura passiva, mas um ator. Sua teoria da relatividade geral mostrou que o que sentimos como gravidade é apenas a curvatura do espaço-tempo. Planetas giram em torno de estrelas não porque sejam puxados, mas porque seguem as linhas curvas do próprio tecido do universo. É uma ideia tão elegante que parece poesia. Os corpos não se atraem, dançam. Cada massa é uma nota que dobra o espaço. Cada movimento é uma melodia. Essa música silenciosa é o que mantém o cosmos unido, uma coreografia que atravessa bilhões de anos-luz sem jamais perder o compasso. Essa curvatura pode ser medida. A radiação cósmica de fundo, mapeada com precisão pelos satélites WMAP e Planck, mostra que o universo é quase perfeitamente plano, com margem de erro mínima. Isso significa que, em larga escala, a soma das energias, matéria, radiação e energia escura, é suficiente para equilibrar a geometria do espaço. Mas plano não significa simples. Mesmo um universo plano pode se dobrar sobre si em dimensões que não vemos, como uma folha de papel que se curva em direção a outra dimensão. A topologia do cosmos é um enigma ainda aberto. Há quem imagine que ele seja finito, mas sem bordas, como a superfície de uma esfera de 4 dimensões. Outros acreditam que é verdadeiramente infinito, estendendo-se para sempre, repetindo padrões como ecos em um espelho interminável. Cada hipótese é uma tentativa de tocar o invisível. E, no entanto, há um ponto em que a observação não alcança mais. Chamamos isso de horizonte cósmico, a distância máxima de onde a luz teve tempo de chegar até nós desde o Big Bang. Além dele,
existe o que nunca veremos. O que está lá não é ausência, é apenas o ainda inacessível. O universo continua além, expandindo-se, talvez multiplicando-se, talvez reinventando-se em leis que não se aplicam aqui. Mas o limite do visível não é o limite do real, é apenas o contorno do nosso alcance. Em escala humana, isso soa imenso, mas na linguagem do cosmos é apenas um instante. A Terra, esse pequeno ponto suspenso no escuro, orbita uma estrela entre centenas de bilhões, numa galáxia que é uma entre outras 200 bilhões. E ainda assim, é aqui que o universo aprendeu a pensar sobre si. A imensidão não diminui o humano, engrandece-o. A consciência é a maneira como o cosmos toma conhecimento de sua própria existência. Cada olhar lançado para o céu é o universo se reencontrando. O que chamamos de medir o universo, portanto, é menos uma operação matemática e mais uma forma de comunhão. Ao medir, tocamos o tecido do real. Ao estudar, nos integramos a ele. A fronteira entre quem observa e o que é observado se dissolve. Porque, no fim, somos feitos da mesma luz que tentamos compreender. Luz desacelerada em forma de vida, tempo coagulado em pensamento. E quando a noite avança e o céu parece imóvel, o universo continua expandindo, como um pulmão que nunca cessa de respirar. A distância entre as galáxias cresce, o tecido do espaço se estende, e nós, frágeis e breves, seguimos tentando entender esse movimento que nos contém. Cada medida, cada cálculo, cada imagem capturada é um gesto de aproximação, uma forma de dizer, ainda estamos ouvindo. Lá fora, o vento sopra como o eco de algo maior. A escuridão se estende, mas não é vazia. É o intervalo entre uma nota e outra na melodia do cosmos. E enquanto o universo continua a se abrir, algo dentro de nós se abre também. A distância cresce, mas a compreensão se aproxima. E nesse equilíbrio, entre o visível e o inatingível, uma pergunta se ergue suave, sem pressa, como uma estrela nascendo no horizonte do pensamento, até onde o infinito pode se expandir antes de se tornar o próprio olhar que o contempla. Há uma hora em que o pensamento se dissolve e o universo parece repousar dentro de nós. As palavras cessam, a mente desacelera, e tudo o que resta é o som suave do vento, esse eco que vem de tão longe que parece ter atravessado o tempo. A noite imóvel nos envolve como se o próprio cosmos se deitasse ao nosso lado. Tudo o que era medida se transforma em sensação. O infinito agora já não precisa ser compreendido, basta ser sentido. Durante toda a jornada, tentamos dar forma ao que não tem forma, nomear o que não cabe nos nomes. Falamos de luzes antigas, de galáxias distantes, de forças invisíveis que movem o real. E no fim, percebemos que o universo não cabe nas equações, assim como o silêncio não cabe nas palavras. Ele apenas se insinua, em cada estrela que brilha por um instante, em cada respiração que continua. Há algo de profundamente humano em aceitar que não saber é também uma forma de sabedoria. O universo segue em expansão, e dentro dele seguimos nós, em expansão também. Não em distância, mas em compreensão. A luz que partiu há bilhões de anos ainda viaja, e talvez, de alguma forma, cada pensamento que temos seja uma continuação dessa mesma viagem. O cosmos é uma lembrança em movimento, e viver é caminhar junto com esse movimento, sem pressa, sem fim. Não há chegada, apenas continuidade. Lá fora, o céu mantém o mesmo brilho calmo de quando começamos essa conversa. A cada olhar, ele se refaz. O mesmo vento que move as folhas agora parece mover o tempo. E por um instante tudo se alinha. O som do mundo, a respiração, o ritmo da expansão. O que procurávamos compreender sempre esteve aqui, silencioso, esperando que aprendêssemos a ouvir. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. O infinito não precisa ser decifrado, ele precisa ser contemplado. E assim, entre a última palavra e o primeiro lampejo do amanhecer,
o mistério permanece, não como dúvida, mas como presença. O universo segue, e nós seguimos com ele, flutuando dentro de uma mesma respiração antiga, que começou muito antes de nós e continuará muito depois. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.